ProEnem. Preparação que vai além. Fala, doutores! Fala, galera, amantes da medicina, futuros doutores, futuras doutoras. Vamos falar aqui hoje sobre as cefaleias, as dores de cabeça, né, que o senso comum fala. Vamos tentar aqui falar algumas diferenciações do tipo de cefaleia, comentar basicamente sobre tratamento e falar sobre alguns sinais importantes que as pessoas têm que ficar ligadas. Não é por aí? É por aí, né? Exatamente. É o seguinte, a gente vai falar agora sobre a cefaleia chamada primária, onde o foco inicial da cefaleia é a cefaleia em si. É a própria cabeça. Lembrando que existem as secundárias, que, por exemplo, pode ser por uma causa tumoral, um tumor que está causando dor de cabeça. Isso a gente não vai falar, a gente vai falar sobre as primárias. Isso. Eu vou começar falando sobre a cefaleia tensional. É a cefaleia mais comum de todas. Isso é o principal sintoma relacionado a ambulatório de neurologia. Vai atender muito, e vai, assim, você atende demais isso é um mal que muita gente, acredita que uns 3/4 da população sofre. E quem nunca teve uma dor de cabeça? Basicamente é isso. A cefaleia tensional, como é que a gente vai classificar essa cefaleia? Ela é uma cefaleia que o tipo da dor é o seguinte: primeiro, ela não é incapacitante. Como assim? É aquela dor que a pessoa não deixa de fazer atividades diárias, né? Isso ela consegue fazer as coisas, né? É a dor que você tem lá na sua escola, na sua faculdade. Das provas. Você vai chegando no final do dia, caraca, que dor de cabeça, mas continua assistindo aula. Isso não te incapacita, né? E como é que funciona? Muita gente tem isso. Isso geralmente acontece no final do dia. A pessoa tem um dia estressante ou no final de uma atividade que tem uma concentração aumentada. Ou então próximo a alguma coisa muito importante, uma data importante. Exatamente. Qual o ponto importante que eu quero chegar nessa cefaleia? Primeiro, você saber diagnosticar ela. Que assim, que muita gente fala, eu tenho enxaqueca. Não, você não tem enxaqueca, você tem cefaleia tensional, uma dor frontal, uma dor de cabeça, geralmente alocraniano. O que é isso? Toda a cabeça dói. A dor é compressiva também, a dor meio constante. Não é a dor que fica indo e voltando, né? Exatamente, é uma dor compressiva, exatamente como ele falou, e diferente de outras, ela não é pulsátil, né? Ela fica lá martelando, ela não tem isso, ela é uma dor compressiva. Geralmente a dor, desculpa, vai lá. Geralmente a dor também é bilateral, né? Aí exatamente. Pode ficar aqui na frente, pode ficar mais aqui atrás, ou até a cabeça toda. E vale lembrar o seguinte, o que é importante falar dela? Muita gente se trata errado. Antes de eu falar de tratamento, é importantíssimo esclarecer que antes de qualquer tipo de medicação, procure um médico e se medique com um médico, com auxílio médico. A gente está aqui falando para auxiliar vocês, para conversar com o médico, para ter um entendimento bacana, tá bom? Então é o seguinte, a cefaleia tensional, muita gente toma medicação, você tem tratamento crônico e agudo. Agudo é aquela dor que está sentindo dor. E essa dor, ela tem um tratamento, você pode fazer 3 tipos de medicação. Você pode fazer um analgésico, né? Ou seja, você faz a famosa dipirona. Novalgina, dipirona. Só que qual é o ponto? Se você tem dor de cabeça crônica, ou seja, você sempre tem dor de cabeça, essa dipirona tem que ser pura. Ela não pode ter cafeína, derivado de ergotamina. São outros que muitos laboratórios misturam com a dipirona. Eu não vou citar nomes, mas assim, se você for pegar para ler, o que tem, sempre tem uma cafeínazinha. Então é o seguinte... Só uma coisa interessante, quando vocês forem comprar um remédio, assim, tem muita gente que compra por conta própria, né? Mas preste atenção nos componentes do remédio, tá? Porque para quem, como o Rafael falou, para quem tem a dor de cabeça, cefaleia crônica, tem bastante episódio durante o mês, se você for tomar uma dipirona, tem que ser dipirona pura. Então olha lá a marca e vê o que está vindo, né? Você não sai tomando coisa que não deve tomar. Exatamente. Vale lembrar que o que é cefaleia crônica? Que a gente tem 15 dores de cabeça no mês, ou pelo menos metade do ano, 165, né? Dias, por aí. No ano você tem essas dores de cabeça, seja ela fraca ou não. Voltando ao tratamento. Então, quem tem crônica, não tomar com esses derivados.
né? Vale lembrar que, por exemplo, a cafeína pode piorar ou melhorar, ele é tanto tratamento ou como causador de algumas cefaleias, como a enxaqueca. Ainda bem que eu não sinto, porque eu tomo café pra caramba. Então preste atenção, você tem essa questão. Outro remédio fortíssimo, interessante demais para esse tratamento é um relaxante muscular. Isso é descrito em diretrizes, é descrito de neurologia, porque o relaxante muscular melhora a cefaleia tensional. Isso é interessantíssimo, porque não tem muita ligação em relação à analgesia e sim como relaxante. Também tem muito colateral também. Exatamente. Caso isso te relaxe, isso é bom também. Caso você não consiga tratar, você pode fazer os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que existem. E esse é o tratamento. Ah, mas eu tenho crônico e não quero ter. Tem como? Tem tratamento? Tem tratamento. Se você tem dor de cabeça todo dia, tem que tratar, cara. Vai ficar sofrendo para quê? Vamos ter qualidade de vida. O tratamento geralmente é prescrito pelo médico. Volto a lembrar, é amitriptilina. As pessoas geralmente tomam essa medicação e a tendência é que as crises, as dores de cabeça diminuam conforme o tempo. Só que isso aí tem que ser com acompanhamento médico bem próximo, porque na verdade isso é um antidepressivo tricíclico, né? Então não é um remédio assim que você pode comprar e sair tomando que nem uma Novalgina. Então esse realmente tem que ter um médico aí acompanhando ali mensalmente. Vou só lembrar para fechar aqui tensional duas coisas. A primeira coisa, pode ser alguma coisa que está causando, lembrando, você afastar as causas secundárias, muito comum é isso daqui, ó, óculos. De repente você tem alguma dor de cabeça que você está com dificuldade de focar a visão, isso causa dor de cabeça. Então tentar, antes de começar a tomar um monte de remédio, resolver essa questão, a questão alimentar, enfim, existe esse ponto. E outra coisa, tem gente que fala assim, eu tenho uma dor de cabeça aqui atrás da nuca, sempre que eu tenho pressão alta. Isso normalmente não é pressão alta. Mas é o seguinte, eu vejo minha pressão e minha pressão está alta. Não, o que acontece? Isso é chamado inclusive de pseudocrise hipertensiva, ou seja, você tem dor na nuca e por causa da dor na nuca, por causa de uma dor de cabeça, você fica nervosa e a pressão aumenta. Não é uma hipertensão propriamente dita, ela tem uma outra causa que é a causa da cefaleia. É mais ou menos isso, não é tão simples assim de explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Show! Manda aí agora, Brunão. Porra. Bom, trocar uns de posição, que eu tô aqui com o ombro morrendo já, Rafael não parava de falar, tava aqui cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora então de uma outra causa de cefaleia primária, onde a causa, né, é o próprio sistema nervoso. Como o Rafael falou, não tem uma outra causa, por exemplo, não é uma infecção, não é um tumor, que é a famosa migrânia. Pô, como assim migrânia? Não conheço aí. É enxaqueca, né, gente? Enxaqueca também é chamada de migrânia. Bom, vamos começar falando o seguinte, cara. A enxaqueca, ela é muito comum em pessoas que são na faixa de adolescente e, de uma certa forma, adultos mais idosos, né? De 20 assim, a 40 anos, ela tende a baixar um pouco a incidência. Então, geralmente, adolescente e pessoas um pouco mais velhas. Uma coisa importante é diferenciar muito bem como é que é a dor da enxaqueca em relação à dor da cefaleia tensional, que o Rafael falou aqui. Primeiramente, a intensidade da dor na enxaqueca, ela é muito maior, né, cara? Exatamente. Tu já tem, né? Eu tenho crônica. Eu também tenho às vezes, cara. Você tem até mais do que eu. Cara, a enxaqueca, ela pode chegar a incapacitar a pessoa. A pessoa não consegue fazer nenhuma atividade diária. Tem que sair do trabalho, tem que sair da escola, enfim, ficar em casa, num quarto escuro, sem barulho. Então, dor de cabeça na enxaqueca é uma dor de moderada intensidade a grave. Geralmente a dor, ela é de um lado só da cabeça, unilateral. Quando eu tinha, cara, era sempre lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. E é uma dor, cara, latejante, aquela dor que vai e volta, fica pulsando, incomodando a pessoa. E o interessante é que a enxaqueca, ela também vem com outros sinais sistêmicos, ou seja, sintomas que não têm relação só com a dor de cabeça. A pessoa geralmente tem fotofobia, você bota uma claridade, a pessoa não aguenta, parece que vira vampiro. Ela tem também sonofobia, pode falar isso? Audiofobia, sei lá. Enfim, rola um som mais alto, a pessoa... Fonofobia. Fonofobia, né? Eu comecei certo. A pessoa, porque sonofobia parece que, tem que ter fobia ao sono. Rola um som mais alto, a pessoa fica incomodada já, tem que ser um quarto escuro, silencioso. Pode ser que a pessoa fique também enjoada, pode ser que vomite.
geralmente ela tem até uma irritação, né? Fica mais irritada, fica mais estressada, ela quer ficar Ela quieta quer ficar mesmo. escondida. Né? Lembrar então, o que ele falou, é pulsátil, incapacitante, unilateral e vem tem com outros sintomas sistêmicos. Náuseas e vômitos, isso tá ligado. Eu tenho uma pergunta para você, Bruno, porque é o seguinte, tem gente que tem dois tipos de enxaqueca, né? A com aura e sem aura. O que é isso? Então, cara, a enxaqueca com aura é quando ela tem alguns sinais, né, que a gente chama de pródromos, né, que a pessoa sente algumas alterações e sabe que ela vai ter depois a enxaqueca. Geralmente são alterações visuais, né? A pessoa tem começa a ver umas listras pretas, pode chegar umas estrelinhas brilhando, que a gente, na medicina são escotomas cintilantes, nome bonito, né? Mas são estrelinhas brilhando, né? Parece... É para botar até o nome do filho, né? Fica uma coisa bonita. Parece que você sabe quando você olha para uma lâmpada, aí depois você olha fora da lâmpada, fica tipo um sombreado, é tipo isso. Às vezes a pessoa se sente um pouco enjoada já, mas tem casos que não tem isso, simplesmente a dor vem. Então, esse é basicamente assim, como é que é a enxaqueca para o pessoal ficar. E quem tem é certo, fala assim, vou ter dor de cabeça daqui a pouco, com certeza. A pessoa sabe até que horas que vai ter. Exatamente. E geralmente ela dura assim, de 1 até 3 horas, né? A média de duração. E atenção, mulherada, é o seguinte, que essas duas que a gente começou falando, tanto a tensional e a enxaqueca, a principal acometida é a mulher. Então, e o seguinte, mas se você tem uma cefaleia com enxaquecosa, migrânia, né, e com aura, isso é uma contraindicação para o anticoncepcional oral. Então, assim, atenção, galera, porque isso é um grande risco. Então, vamos conversar com o ginecologista. Fale com o seu ginecologista ou ginecologista. Mas manda brasa aí, cara. Outra coisa interessante, cara, é em relação até à causa, né? Porque, assim como tem na dor de cabeça tensional, né, cefaleia tensional, a enxaqueca, gente, ela tem vários gatilhos que a gente chama. Tem um gatilho de excesso de sono ou falta de sono, excesso de álcool, estresse, como você falou, até o próprio cafeína, né? Também pode provocar a cefaleia, a enxaqueca. No meu caso, cara, eu tinha quando eu comia muito queijo. Então a primeira coisa, se você tem enxaqueca, gente, tenta achar qual é o seu gatilho. Essa questão alimentar é muito descrita, e de fato é muito descrita, e tem muito médico que fala assim, vamos cortar tudo. O que causa? Geralmente, ele falou do queijo, café, chocolate, álcool. Quer dizer que você tem que cortar tudo? Quer dizer que tudo desencadeia? Não, cada caso é um caso. Às vezes você só tem problema com queijo e não tem com café. Então, assim, não precisa cortar tudo. O ideal é você fazer um diário, falar, eu comi isso, isso, isso e tive enxaqueca. Eu comi isso, isso, e começar a analisar o que tem que cortar, para você ter uma qualidade de vida e não sair cortando tudo, né? Manda brasa aí. Que eu posso comer queijo de volta porque eu não sinto mais nada, que era tranquilo. Exatamente. Bom, agora a questão é o seguinte, cara, o tratamento é uma coisa mais complicada na enxaqueca, porque às vezes os analgésicos comuns, por exemplo, dipirona, paracetamol, não funcionam. E o engraçado, cara, é que para cada pessoa algumas combinações podem funcionar ou não. Exatamente. Então é uma coisa que é muito personalizada no tratamento, né? Bom, só que a gente tem que pensar o seguinte, cara, a gente tem que tratar na fase aguda da doença. Você começou a ter dor de cabeça, enxaquecosa, tem alguns remédios que você pode tomar que vai te amenizar. Ou então, para quem tem crises recorrentes, você pode usar um outro tipo de medicação para evitar. Vamos dividir isso então. Primeira coisa é o seguinte, cara, quando a pessoa está com a crise mesmo ali intensa, ela pode fazer usos, por exemplo, de um remédio, né, que é a sumatriptana, chamado Sumax, só que é uma contraindicação caso a pessoa tenha algum problema cardiovascular, pressão alta e tal. Isso aí é um remédio que você tem que ter um acompanhamento médico, não tem como tomar sozinho, mas as pessoas podem combinar anti-inflamatórios com analgésicos. Por exemplo, no meu caso, eu usava dipirona com ibuprofeno, era o que adiantava, cara. Outra coisa não adiantava. Aí cada pessoa faz sua combinação de acordo com a orientação médica até a doença amenizar. Em relação à aguda, o que a diretriz exatamente fala? É o seguinte, você tem que fazer administrar
o triptano, que um dos triptanos é exatamente esse, sumatriptano, associar, mesmo sem náusea e vômito, um antiemético, ou seja, você vai tomar um famoso Plasil. Isso, mas eu não estou com vontade de vomitar, não tenho isso. Não, mesmo sem, tem estudos que mostram melhora com a enxaqueca mais rápida com isso. E o analgésico, né? O analgésico é importante pra caramba. No meu caso, nem com Sumax, não adiantava o Sumax, engraçado. Mas tem a questão da dosagem. Também tem isso, mas na minha combinação que deu certo foi dipirona com ibuprofeno. Mas assim, para quem tem cronicamente, aí você pode fazer um uso de um beta-bloqueador, né, que a gente pode usar um chamado propranolol para evitar a enxaqueca. Tem mais algum remédio para... Então, a questão do antipilético, né? Exatamente, você pode ter valproato que pode ser usado. Vale lembrar que assim, não é qualquer beta-bloqueador. O propranolol, ele é o mais indicado. Porque ele age no sistema nervoso central. Exatamente, ele é mais chamado lipossolúveis. Então ele chega lá no sistema nervoso central e atua. Vale lembrar outra coisa também. Tem gente que tem aura e não tem dor de cabeça de início, né? Tem a aura e depois vem ter dor de cabeça. Pode tomar o remédio para cortar a crise na aura? Pode não, deve. Esse é o seguinte, os estudos mostram quanto antes você tomar, melhor, mais fácil você trata. Exatamente. Então tem gente que fala assim, tô com uma dor de cabeça insuportável, eu tenho enxaqueca, tomo remédio e às vezes não funciona. É por isso, é porque ele tem uma dificuldade de atuação, quando está muito grave. Se você toma, por exemplo, já na aura ou no iniciozinho, é mais eficaz, ele é muito mais eficaz. Isso é muito interessante, aí também é descrito, né? Bom, acho que é isso, né, cara? Beleza. O que mais quer falar aí? Só que sempre, gente, acompanhamento médico e vai se tratar. Por exemplo, beta-bloqueador não é brincadeira. Nenhum desses tem que tomar, entendeu? Tem que tomar com auxílio médico, que existem diversas contraindicações que o médico tem que analisar com calma. E outra coisa, né, cara? Se você tiver dor de cabeça, por exemplo, com febre junto, uma dor de cabeça, os famosos sinais de alarmes que a gente estuda na medicina. Uma dor de cabeça com febre junto, dor de cabeça com uma rigidez na nuca, você não consegue mexer a cabeça direito para baixo. Uma dor de cabeça com um padrão diferente do que você já vinha tendo. Por exemplo, eu tive uma dor de cabeça moderada e veio uma dor de cabeça súbita com uma dor absurda. Se for uma coisa diferente, ou acompanhada de febre, ou então uma dor de cabeça e você está sentindo o baço formigar, cara, procura imediatamente uma emergência. Vale lembrar também o seguinte, dor de cabeça que começa, ele muito bem falou que começa assim com 20 anos, tal, você já começa. Ou um pouquinho antes, na adolescência. Se você começa a ter dor de cabeça aos 40, 50 anos, isso não é normal, isso é um sinal de alarme. Aumento da frequência. Antes eu tinha uma dor de cabeça por semana, agora eu tenho 5 vezes por semana. Atenção, vá procurar um auxílio médico. Outra coisa, a intensidade. Era pequena, agora está insuportável. Vá procurar um médico. Isso são sinais de alarme que toda a população tem que ficar alerta. Beleza. Só vou falar aqui rapidinho que eu acho muito curioso, a última primária, que é a cefaleia insalva. A cefaleia insalva é um tipo de dor insuportável, é uma das piores dores de cabeça dessas cefaleias. Ela, dentre as duas, é a pior, só que ela não é incapacitante. Ela é tão forte quanto a enxaqueca, é mais forte que a enxaqueca, mas ela não é incapacitante. O paciente chega batendo com a cabeça na parede. Ele tenta tirar essa dor de qualquer forma. O cara fica desesperado. O cara fica desesperado. Geralmente, diferente das outras, acontece mais em homens. E o que eu acho interessante pra caramba dessa cefaleia é o tratamento, que a analgesia não adianta, triptano auxilia. O que trata agudamente é oxigênio, cara. Olha só, você bota a máscara de oxigênio, cara, melhora. É incrível, porque o cara já tentou de todos os analgésicos, não adianta. Tem que ir para o hospital fazer a máscara de oxigênio que ele vai melhorar. E atenção, procure um médico. Valeu, gente. Bom, galera, tirar as dúvidas aí, tudo de bom, tamo junto, tchau. A bancada aqui, os médicos ficam. Passa o Leandrinho. Na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.